Hoje vamos abordar um pouco o assunto de multiplicação. Esta mensagem que o pastor pediu para eu compartilhar, eu peço a Deus para que o Senhor Espírito Santo dê mesmo a orientação, a motivação e a sabedoria para apresentar e para transmitir aquilo que o Senhor quer que vocês recebam. Amém. Bom dia, Marcos. Bem-vindo. Esta mensagem, quando eu a entreguei, foi para uma reunião de senhoras, praticamente uma reunião de senhoras. Então talvez eu vá focar um pouco mais para as senhoras, mas ao mesmo tempo para a igreja. Não descurando que a igreja é uma senhora, que inclui homens e mulheres, sendo a noiva de Cristo. Estou-me a fazer entender? Então, quando eu percebo que estou a falar diretamente só para as senhoras, eu estou a falar para a noiva de Cristo. Amém? Mulheres multiplicadoras. Igreja multiplicadora. Noiva de Cristo multiplicadora. De quê? Mulheres multiplicadoras de quê? De vida. Amém? A Igreja de Cristo tem que ser multiplicadora de vidas. A vida dos outros. Amém? As mulheres em si são multiplicadoras de vida humana e da vida de Deus. Multiplicadoras da fé de Deus e da fé em Deus. São duas coisas distintas. Quando a Igreja de Cristo assume o papel de que é multiplicadora, ela tem que ensinar às outras almas o que é ter fé em Deus e tem que ensinar às outras almas o que é ter fé de Deus. Fé em Deus é daquilo que Ele faz. A fé de Deus é o que Ele coloca no nosso ser. Porque Deus tem fé em nós. O Senhor acredita em nós. Ele capacita-nos para fazer mais do que aquilo que nós pensamos que conseguimos fazer. Porque Ele tem fé em nós. E nós temos que passar, mulheres, temos que passar isso aos nossos filhos, temos que passar isso aos nossos colegas. Igreja de Cristo, no seu global, tem que passar isso às outras vidas. Amém? As nossas ações baseadas na fé de Deus, na fé de Deus, porque Deus tem fé, e na fé em Deus, podem atingir o alcance o qual nós não conseguimos sequer imaginar. Quando nós pomos em ação a fé que Deus nos dá, acreditando na fé em Deus, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou desejamos, não é? As nossas ações podem se multiplicar de uma forma que nós não vamos saber o seu limite. Por vezes nós temos pessoas que passam pela nossa vida, simplesmente têm que passar pela nossa vida, não vêm para ficar. Podem ser maravilhosos amigos, companheiros, companheiras, podem ser pessoas mesmo do nosso coração. Mas de um momento para o outro elas têm que ir. São pessoas que passam pela nossa vida. E nós não sabemos a influência das nossas ações no futuro dessas vidas. Então, quando nós entendemos a fé que Deus tem em nós, e quando nós pomos em ação a nossa fé em Deus, de que Ele pode multiplicar muito mais do que nós queremos ou pensamos, ou até nos passa pela nossa mente, as nossas ações diárias podem ter um efeito como uma onda do mar. Nós sabemos onde ela começa e onde ela vai terminar. Só ouvimos aparecer.
Amém? Amém. Agora há aqui um ponto muito importante, que por vezes nós, como seres humanos, nós deixamos-nos por vezes ficar presos. Eu vou explicar porquê. Quando nos dizem, e nós já vivemos em determinadas congregações, não sei se vocês não já estiveram, que havia a questão, tu tens que multiplicar. Tu tens que multiplicar. E por vezes o que é que acontecia? Esse peso, porque era um peso, era como que uma obrigatoriedade, prendia-nos. E nós, em vez de avançarmos, ainda ficávamos mais retraídos. Porque o alvo que nos era colocado era tão pesado que mentalmente nós sabemos que não iríamos conseguir atingir. E então nós retraímos. Não sei se isso aconteceu convosco. Se eu sei que não vou conseguir atingir aquele alvo, eu sei. Então, se eu sei que é a partida, isto é um complexo, atenção, e é o inimigo a dizer tu não vais conseguir. Mas, então não vale a pena tentar, porque eu sei que não chego lá por muito esforço. A multiplicação tem que ser um peso. Nós temos que multiplicar segundo a fé que Deus nos dá. Amém. Glória a Deus. Há irmãos que têm fé para falar para multidões. Há irmãos que têm uma palavra gloriosa e maravilhosa para evangelismo em massas. E vão centenas e milhares de pessoas à frente para receber Jesus. Há irmãos que são para o grupo, há irmãos que são para a casa deles, para a sua família. Há irmãos que é 1 a 1. E qual é o mal? Se Deus nos pedir uma alma durante toda a nossa vida, porque é que temos que lutar para chegarmos a 20? Se essa alma que Deus nos pediu se perder, porque nós não temos a atenção devida. Qual a nossa responsabilidade sobre a nossa multiplicação perante Deus? É segundo a fé que Deus nos dá. Amém. Podemos não ter capacidade para cuidar de 5, de 10, de 15, de 20. Podemos não ter essa capacidade, não ter esse chamado. Mas uma coisa nós sabemos. 1 a 1, Deus vai nos dando capacidade. 1 a 1, Deus vai nos dando capacidade. Amém? Amém. E por vezes as congregações põem este peso. Mas nós temos que dizer não. Eu vou fazer segundo a capacidade que Deus me vai dando. Amém. Porque, irmãos, o que é que importa? Agora vão entender aquilo que eu vou dizer. Ter uma igreja cheia de gente e vazia de Deus. De que é que vale ter esta congregação hipoteticamente cheia e só meia dúzia estarem cheios de Deus? Se a maioria vai ficar quando a igreja subir? Qual o benefício? Entendem onde é que eu quero chegar? Se o Senhor pôr no vosso coração, fala àquela pessoa, falem, acompanhem. Agora, se Deus nos dá capacidade, fala A, B, C, D, porque tens capacidade para cuidar delas, façam. Mas não entrem em disputa uns com os outros, e por vezes isso acontecia. E a pessoa ia morrendo, ia definhando, porque não era esse o chamado. Simplesmente não era. Ele estava a fazer algo além do seu chamado. Nós temos que atingir o alvo que Deus nos dá, através do talento que Ele nos dá. E eu vou-vos dar um exemplo. Quando eu fui a Israel, o Senhor me batizou, não sei se eu posso pôr desta forma, não sei. Eu tinha um desejo muito grande de dançar para o Senhor e eu via bailarinas na congregação onde nós estávamos. Foi a igreja que teve a única, naquele momento, não é? Onde surgiu dança na igreja foi na congregação onde nós estávamos.
Era um grupo mesmo de bailarinas e de pastores. Era maravilhoso, irmãos. Eu fiquei deslumbrada, porque via-se o Espírito Santo naquelas vidas. Era lindo, 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 lindo. E o mover do Espírito Santo era mais livre. E nós fomos habituados a isto. Eu lembro-me de às vezes ir sozinha para a igreja, só tinha lá um líder de louvor, ele ficava lá no gabinetezinho, e eu levava, agora vejam bem, um gravador com umas cassetes. E eu só dizia, Senhor, eu quero dançar para ti, mas eu não sei. Eu fechava, imaginem esta sala, eu fechava a porta, sozinha, com o meu leitor de cassetes, era cassete naquela altura, e eu dançava, sozinha. E eu dizia assim, ela estás a fazer o quê? Pá, deixa-me estar, meu Deus. E agora nós vamos ver esta multiplicação que às vezes nós próprios nos deixamos que algumas barreiras nos estejam colocadas, porque nós permitimos. Eu disse, Senhor, mas eu não sei dançar. Mas na minha mente, sabem o que? Eu até me via a dançar no ar, em sonhos, com uma liberdade tão grande, nada me prendia. Eu fazia piruetas no ar, sabe lá o que é que eu fazia? O meu desejo era tão grande de dançar para Deus, que Ele me fazia sonhar com isso. Eu disse, Senhor, mas eu não sei. Eu nunca estudei dança. O que é que eu faço? E o Senhor só me dizia, deixa-me ser eu a guiar-te. Deixa-me ser eu a guiar-te. Eu disse, não, mas eu não tenho técnica. Não importa. Sou eu que te conduzo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com vergonha do que os outros iriam dizer. Entendem onde é que eu quero chegar? Mas o que é que ela está a fazer? Ela não sabe, ela não estudou, mas que passos são aqueles? Mas como é que ela põe o pé? Põe o pé para a esquerda, põe o pé para a direita. E a nossa mente começa. Então, mas ela quer tomar conta de 5 quando só pode tomar conta de 1. Então, vamos ver onde é que eu quero chegar. Até que eu fui a Israel e Deus me levou, um milagre. Glória a Deus. A fé de Deus e a fé em Deus. Deus colocou fé no meu coração, que me ia levar a Israel. Eu não tinha dinheiro. Eu fui para o aeroporto ainda sem bilhete. Para a festa dos tabernáculos. Eu disse ao pastor, amanhã vais-me levar. Isto em 1996. Faltavam 80 contos. 400 euros na moeda de hoje. Em 1996, 400 euros era muito dinheiro. Eu não paguei um cêntimo do meu bilhete. Foram dando, porque pessoas iam desistindo do Brasil, não tinham os documentos todos. A África, a Angola, então esse dinheiro era distribuído. O Levi tinha 4 meses, a Rebeca tinha 3 anos e meio. E isto foi colocado no meu coração em junho, a festa dos tabernáculos era em setembro. O Senhor disse-me assim numa reunião de oração, tu vais a Israel. E eu só faço assim, oh! Deus está a dizer que eu vou a Israel. Numa ingenuidade, sabem? Aquela tipo criança, Deus está a dar um chupa-chupa. Uau! Oh! O Senhor está a dizer que eu vou a Israel. E a pessoa estava comigo, ei, que bom, e tal, feliz da vida. O tempo foi passando. Não, já não sei o quê. Não. Então como é que vai ser? Não sei. O Senhor diz que eu vou. Amém. Fé que Deus colocou em mim. Mas eu tive que acreditar na fé em Deus. Eu tive que pôr a minha fé em ação, em Deus, acreditando naquilo que Ele tinha posto no meu coração, na semente de fé que Ele colocou no meu coração. Só com aquelas palavras, tu vais a Israel. Amém. Chegou adiante de olho nela, já está tudo não. Irmãos, eu acreditei no Senhor, mas a nossa carne, Pai, eu realmente ouvi a tua voz. Eu sei que ouvi, mas como é que vai ser? Não importa. Ok. Tu disseste que eu ia, então eu vou. Diante da partida. Amanhã vais levar ao aeroporto. Eu fiz a mala, sem bilhete, sem nada. O dinheiro faltava exatamente hoje. E eu
com muita fé. Não me disse, mas deve ter pensado. O desejo dela é tão grande, já está a imaginar coisas para suceder. Levou ao aeroporto. Muita gente, eram centenas de pessoas para ir para a festa dos Tabernáculos, pessoas que vinham dos outros cantos do mundo, para ir para Israel. O check-in era às 2 da tarde. Era meio-dia, não tinha ninguém. Então ela só viu o pessoal todo tão alegre, tão feliz, todo glória a Deus, e todos felizes da vida, e eu, que bom, também vou. Então e dela e tal, assim, pois ainda não. E chegou 1 da tarde, ainda não, eu só dizia assim, Senhor, tu não me vais defraudar, não me vais deixar passar vergonha, eu sei o que eu ouvi a tua voz. E eu vim até aqui porque eu tenho fé em ti. Portanto, tu vais cumprir aquilo que disseste. Eu lembro como o dia de hoje, eu encostei numa coluna no aeroporto. Já por volta da 1. As minhas lágrimas caíam. E eu só dizia, Senhor, tu és fiel. Eu continuo a dizer que tu és fiel, tu vais cumprir aquilo que tu disseste. Não me vais defraudar, não me vais deixar passar vergonha. Diz-me, olha, mas caiu, mas eu, ok, está tudo bem. Os irmãos podem imaginar. Eram irmãos e irmãs que estavam lá. Mas o que é que passava na cabeça deles? Naquele momento era só eu e o Pai. Se eu me agarrasse àquilo que eu via, passa a expressão que eu me rabinho entre as pernas, pegava na minha mala e aí vai ela. E no domingo seguinte não aparecia na igreja. Por volta da 1h10, mais ou menos, leva a irmãzinha lá no fundo, aquele apanhado de gente. A Manuela Martins está aí. Tá. Olha, pastor António, está aqui este envelope. A tia não sei quantos pediu para vir aqui para trazer irmãos aos outros. Eu não sei se chorava de alegria. Era um turbilhão de emoções. Um turbilhão de emoções. No aeroporto não era possível comprar bilhete. O líder da excursão teve que ir ao Marquês de Pombal, a uma agência do amigo dele, comprar o bilhete em mão. O meu bilhete foi passado à mão. Eu só me disse, tu foste a última a entrar, mas ser a primeira a sair. Amém, Jesus. Glória. Assim foi. Mas eu tive que colocar a fé que Deus me deu cá dentro. Em Deus. Amém. E no último dia da festa dos Tabernáculos, aquilo é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade em Israel, não perca. Não perca. A melhor experiência que eu tenho tido até aos dias de hoje na minha vida. Muita coisa eu já esqueci. Mas há aqueles lugares onde Ana entregou o filho e nós temos uma presença de Deus tremenda. O tempo quando Ana foi entregar, foi clamar por Samuel, nós tivemos a orar e sentimos uma presença do Espírito Santo tremenda. São só pedras neste momento, mas aquele lugar foi consagrado a algo muito belo. E quando nós temos o Espírito Santo, Ele fala connosco como Ele está. No último dia da festa dos Tabernáculos, aquilo era um anfiteatro que dava mais de 5.000 pessoas. Nós estávamos cá fora e os meus pés e as pernas não paravam. Eu não tinha controle sobre o meu corpo. Literalmente, irmãos, eu parecia que estava ligada com os meus dedos na tomada. Eu não tinha controle. Eu queria parar os meus pés, eu não conseguia. Na rua, antes de entrar. E quem estava disse, calma, mas eu não consigo. Eu não conseguia, eu passo a expressão, era horrível. Eu queria ter controle em mim, eu não conseguia. Eu estava completamente banhada
rampa enorme ao anfiteatro, subir as escadas e tudo. Eu não parava, nós depois estávamos sentados no louvor e tudo, eu não parava. Eu estava sentada, não é, na fila, e os meus pés não paravam. Não paravam. Nós descemos porque depois no final era uma coisa um anfiteatro muito grande. Foi dada a ceia. Então, muitos colaboradores em baixo, não é? Eu vinha a descer as escadas, eu tinha que me segurar porque os meus pés não paravam de dançar. Eu fui dançar para o palco com a Sara, uma das bailarinas que estavam lá. Ela hoje tem uma escola maravilhosa no Brasil, de barato. Eu fui dançar com ela no final, com as outras meninas, evidentemente. Elas chamam-me, eu fui. Quando saímos, e isto ia aumentando, nós não estamos a perceber, ia aumentando. Quando nós descemos e viemos, quando terminou a reunião e viemos para a rua, se nós estamos a ver aqueles judeus ortodoxos com os chapéuzinhos, eles olhavam para mim, elas tiveram que me rodear. Porque eu ria e eu chorava, o meu corpo tremia, as minhas pernas não estavam quietas, os meus pés. Eu parecia uma marionete que alguém me estava a comandar. Literalmente. Elas tiveram que me agarrar. Se ela controla, se não te chamam para isso, mas eu não consigo. Eu não consigo. Voltamos. Acabou a festa, depois voltámos uns dias depois. Mesmo depois de tudo aquilo, a nossa mente começa, a minha mente começou a trabalhar. E aí foi uma experiência. Aquilo foi uma experiência. Não havia nem qualquer estar, foi só uma experiência. Foi bom, mas foi uma experiência. Estávamos na igreja no domingo, eu ficava assim sempre numa esquina, porque eu sempre me movimentava e tal, e os irmãos viam que eu não consigo estar parado, não consigo. Só se sinto a presença do Espírito Santo, já não aguento as minhas pernas, então é que me agarro aqui. Quando virem assim é porque eu preciso mesmo me apoiar. E eu estava na pontinha, não é? Os irmãos estavam, o grupo de louvor estava lá, e eu, e há um pastor que encosta o dedo dele nas minhas costas, e só diz assim: estás à espera de que vá para a frente. E eu não sabia o que é que se tinha passado. A partir daí, quando Deus me diz para dançar, eu faço. Atenção, quando Deus me diz. Amém. Irmãos, e tem alturas que eu sinto como esteja a dançar valsa com o Senhor. Eu sinto as mãos dele nas minhas mãos. E isto ninguém me tira. E no decorrer destes anos, quantas vidas é que foram tocadas por isto? Quando tenho a oportunidade, mesmo as outras congregações, claro que eu peço sempre a autorização do Senhor. Quando sinto da parte de Deus solidariedade, não, eu respeito, não é? Porque assim é que tem que ser. Agora, quando eu tenho a liberdade de dizer, pai, os irmãos não imaginam a explosão, e o meu marido pode confirmar aqui, a explosão que é de libertação das pessoas para dançar. É como que caia todos os andares que as pessoas têm, ficam livres. Só porquê? Porque a fé que o Senhor pôs em mim, eu pus nele. A semente da fé. Amém. E isto é para a igreja. Aquilo que Deus diz para nós fazermos é para fazer. Glória a Deus. Devemos ser multiplicadoras e multiplicadores de vidas. Amém. A mulher é multiplicadora de vida natural. O homem colabora, mas o homem também pode ser multiplicador de vida espiritual. Amém? Amém. Nós não nos devemos comparar com ninguém. E às vezes isso nos prende. Eu ficava presa, porque Deus me tinha dado em Israel, ou depois de Israel. Ele já me queria dar antes.
Eu continuei a não ter aulas de balé, eu continuei a não ter aulas de dança, continuei exatamente na mesma. Mas a questão é, Deus me libertou dos preconceitos. Tu não sabes, tu não estudaste. Tu queres mostrar o quê? Entende o que é que eu quero dizer? Onde é que eu quero chegar? Não importa quando Deus diz faz, Ele vai capacitar para fazer, seja o que for. Então nós não nos podemos comparar com ninguém. Porque cada um age da forma como Deus tem para que essa pessoa haja. Quando nós nos comparamos, nós estamos a bloquear o poder de Deus na nossa vida. Porque se Deus quer nos usar de determinada maneira, porque é como se nós digamos assim, não Senhor, eu não quero como tu queres, eu quero como tu ages com aquela pessoa. Amém? Como eu disse anteriormente, cada um de nós tem um propósito definido por Deus. Cada um de nós tem um propósito definido por Deus e Ele capacita-nos para nós podermos cumprir esse propósito. Amém? Não nos podemos deixar controlar por complexo de inferioridade quando nós nos comparamos com outra pessoa. Não somos melhores nem piores, e os outros não são melhores nem piores. Todos nós somos diferentes. Simplesmente temos que nos deixar usar da forma como Deus nos quer usar. É tão simples quanto isso, irmãos. Amém? Devemos obedecer ao chamado que o Senhor coloca sobre nós, obedecer à Sua palavra, baseada na fé que nos é dada e prosseguir para o alto. De fé em fé, de grau em degrau, nós vamos conseguindo, vamos progredindo. Não é tudo uma vez. Se Deus nos mostrasse, quando nós o aceitamos, o final da nossa carreira, aquilo que nós tínhamos que fazer, nós dizemos, Senhor, não sou capaz. Mas era logo. Porque ao longo da nossa vida nós vamos fazendo tanto para Deus, que nós não temos essa consciência. Que se Deus nos mostrasse, vais ter que fazer isto, e era um rolo de coisas, nós dizemos logo, não consigo. Era logo. Então é de fé em fé, Senhor. Então hoje é isto, esta semana é isto, ok. Esta missão está cumprida. Passemos a outra. Ok? Deus sabe os nossos limites, as nossas capacidades. Agora voltando um bocadinho aqui à mulher. Jesus vai restaurar o lugar da mulher na sociedade. No tempo dele, as mulheres não tinham valor. Ele vai restaurar o lugar da mulher na sociedade. Amém. Foi a Maria Madalena que Jesus apareceu após a sua ressurreição. Porquê? Porque nessa altura as mulheres não eram credíveis. Não acreditavam naquilo que a mulher dizia. Era parte da sociedade, era assim. Os homens não davam valor à mulher. Eu não estou a dizer que a tratavam mal, não é isso, mas um valor da sociedade ela não tinha. A palavra dela não tinha peso absolutamente nenhum. Então Jesus vai dizer, Maria Madalena, tu vais levar a minha mensagem como eu estou vivo. E assim os homens não acreditavam quando ela falou. Só quando viram. Mas foi a ela, foi a uma mulher que Jesus apareceu primeiramente. Amém? Para restaurar a imagem da mulher na sociedade. Amém? Amém. Esta parte é muito interessante. Quando Deus criou Adão, varão, ok? E a mulher, varoa, foi formada, varoa, portanto a mulher, foi formada da sua costela. São dois verbos diferentes. Quando criou o Adão, em hebraico o verbo é yahá. E
Quando a mulher foi formada do homem, foi retirada da costela do homem, em hebraico é Baná. Ela não tinha nome. Ela era chamada de varoa. Ele varão e ela varoa. Os verbos são diferentes com significados também diferentes. Agora entendam, isto é lindo. É como que Adão, homem, tivesse sido feito à machadada. E vocês vão entender o que é que eu quero dizer com isto. Em bruto. Ou seja, aquele para quem nós olhamos e vemos que pode aguentar peso, tem força, aguenta. Entende o que é que eu quero chegar? O homem é assim. Por norma, até o homem tem trabalhos mais pesados, porque a própria constituição física aguenta mais peso do que a mulher. A mulher é como que uma parede. O homem é como uma parede, mas só com tijolos, não tem um reboco. Portanto, nós olhamos para um muro sem tijolo, com tijolo, perdão, e vemos uma coisa bruta, uma coisa que aguenta peso em cima. A mulher é essa parede, a mesma, mas com reboco. Isso quer dizer o quê? Está protegida, está... E tem beleza, foi cuidada. Ou seja, o homem, Adão, por natureza deve cuidar da varoa. Deve cuidar dela. Deve suprir as necessidades da varoa. Amém? A mulher por si mesma necessita de mais cuidado, assim como Jesus ama a igreja. Assim a mulher deve ser amada e protegida. Podemos dizer que a mulher é como a coroa da criação de Deus. Não mais valorizada que o homem. Não é mais do que o homem. Mas com um propósito diferente. Ajudadora do homem. Não para ser pisada, mas para cuidar da sua descendência. E etc. Bem? Adão, só após ser expulso, ou seja, só depois de Adão ter pecado, ter desobedecido, é que Adão deu o nome à varoa, Eva, que quer dizer a que carrega a vida. Deus chama a igreja, o Senhor Jesus chama a igreja à sua noiva, à sua amada. E nós, como igreja, nós carregamos a vida de Deus em nós. E essa vida tem que ser multiplicada, tem que ser cuidada, tem que ser transmitida. Amém? Amém. Tem que ser levada a outras vidas. Isto como igreja, como corpo de Cristo, como a noiva do Senhor. Os homens têm que cuidar das suas esposas, assim como Jesus cuida da sua igreja. Se nós seguíssemos o que está na Bíblia, era tudo muito mais simples. Mas o homem, humanidade, não é? Somos os sabichões, sabemos mais do que Deus. E depois dá o dá. Deus disse que da semente da mulher Ele iria suscitar o Messias, o Salvador. De uma mulher veio o Salvador. Amém? Amém. A mulher tem um propósito lindo dado por Deus, de gerar vida, tanto física como espiritual, em oração. A mulher tem as dores de parto para que a criança nasça, tanto física como espiritualmente. Tempo de oração por uma causa. E este tempo de oração e esta dor espiritual, o homem também a pode ter e deve ter. Amém? Tudo se baseia na fé que temos em Deus. Maria teve fé em Deus para trazer o Salvador ao mundo. Certo? O anjo falou com ela e ela teve que crer. Ela teve que ter fé em Deus para que aquilo seria cumprido. E nós temos fé para multiplicar? É uma pergunta. Em Lucas 18:8, já estou a terminar, digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará a fé na terra? Será que Deus vai deixar a fé em nós? Isto é uma pergunta para nós pensarmos. Amém? Esta é a mensagem que eu tinha para vós, para vos transmitir. Pensem,
Não temos que nos comparar com ninguém. Temos que fazer aquilo que Deus pediu para nós fazermos com o talento que Ele nos dá. Amém. Não deixar que nos ponham peso em cima. Deixar o Espírito Santo fluir através de nós. Amém. Colocar a fé que Deus colocou no nosso coração em ação é colocar a nossa fé em Deus. Sabendo que Ele vai fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Amém? É desta mensagem que eu tinha para vós. Obrigada.